não se trata só de desenvolver uma habilidade de enxergar a mudança como oportunidade, mas de desenvolver também a habilidade de incorporar a mudança muito rapidamente. Então, uma primeira dica prática de como colocar as inovações em prática é a gente aperfeiçoar as nossas estruturas. A gente se aperfeiçoar primeiro, para que a gente compreenda que o mundo não é um lugar certo, nem nunca será, de que a mudança é um dado constante e de que a gente precisa começar a enxergar a mudança como uma oportunidade. Gabriela, isso significa que eu não posso mais me espantar com uma mudança repentina? É claro que não, eu me espanto até hoje. Já sei como eu funciono. Diante de uma mudança que eu não estou esperando, eu preciso de alguns minutos para me recolocar no eixo. Eu tenho um bordão que é menos emoção e mais razão. E o menos emoção e mais razão é um chamado também para mim. É quando a gente se sente perturbado por essa ruptura naquilo que a gente enxergava como estabilidade. Um chamado para que a gente pare, respire e olhe para a situação de maneira consciente e um pouco mais fria para dizer: a mudança está posta. Eu preciso agir a partir dela. E eu me desesperar com o que aconteceu não vai me ajudar, em nenhuma medida. Então, eu de novo seguro um pouco as rédeas da minha vida e vou tentando segurar ali o meu leme para conseguir conduzir o meu navio para mais perto de onde eu quero chegar, sabendo que podem ter outras mudanças aí pela frente. Uma segunda dica prática é, quando a gente está falando de organizações, não basta só a nossa consciência individual. A gente precisa comunicar essa nossa consciência e aperfeiçoar as nossas estruturas para que a gente consiga mudar e mudar rapidamente. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso investindo em debate, em visões distintas, em diversidade, incorporando novas visões e a partir dessa amplitude de repertório, a gente se prepara para conseguir prever cenários possíveis. A gente não vai conseguir prever exatamente o que vai acontecer, mas vários cenários possíveis para que rapidamente a gente consiga incorporar essas mudanças na nossa estrutura. Eu gosto muito de uma frase do Pascal. Ele diz o seguinte: corremos despreocupados em direção ao precipício, depois de haver colocado algo diante de nós para impedir que o vejamos. Eu costumo dizer que esse algo é a nossa expectativa por segurança. A gente finge que nada está acontecendo. As mudanças estão aí. Elas estão se apresentando. Elas estão dando sinais. E a gente fica aqui fingindo que o mundo continua sendo o mesmo, porque a gente gosta de se sentir seguro nesse lugar. Eu dou um exemplo ótimo, que foi a pandemia. A pandemia, ela começou na China. E ela começou na China antes da gente ter notícia dela aqui no Brasil. Aliás, ela passou pela China, depois ela foi para a Europa, só depois que a gente teve que lidar de maneira mais sensível com a pandemia no Brasil. E eu me lembro, no final de 2019, de receber notícias sobre o vírus, sobre o coronavírus, e a gente continua vivendo a nossa vida aqui, igual. E a gente tinha notícias de que as medidas impostas lá na China eram medidas de isolamento. Então, a gente poderia ter antecipado um cenário em que a gente precisaria, por exemplo, intermediar cada vez mais as nossas relações pela tecnologia. Será que todo mundo fez isso? Será que todo mundo começou a se preparar para essa mudança? Gabriela, mas a gente talvez não tivesse achado que a coisa aconteceria do jeito que aconteceu. Mas será que não valeria a pena ter criado um cenário de maior conforto para se adaptar, se esse fosse o caso? Quem conseguiu ir se aperfeiçoando nessa interação tecnológica lidou muito melhor com a pandemia do que as pessoas que ficaram resistindo à mudança, mesmo que ela se apresentasse como um cenário provável, não só possível. E a gente viu muita gente que ficou para trás e que demorou muito mais tempo para se adaptar. Aliás, a gente não precisava nem falar sobre a pandemia especificamente, mas todas as vezes que a gente discute educação, por exemplo, nesse cenário do novo normal, no pós-pandemia, a gente fala sobre como a pandemia não alterou o que a gente estava esperando como prognóstico para o futuro, mas como só acelerou processos que a gente já estava esperando vivenciar. Então, se essa... Eu nem vou falar sobre, enfim, ensino totalmente online, mas se esse modelo de ensino híbrido já era uma perspectiva, por que a gente já não estava trabalhando para capacitar profissionais, para alterar as nossas estruturas?
Então, a gente precisa se conscientizar de que a mudança vai acontecer, de que a mudança acontece cada vez mais rápido, e a gente precisa aperfeiçoar a nossa adaptabilidade às mudanças e aperfeiçoar a nossa agilidade.